Mas uma outra parada que, até voltando pra questão das máscaras que a gente tava falando, quanto você acha que essa construção de uma lógica de que no palco você assume uma persona e, portanto, de alguma maneira um personagem, influencia nessa onda de uma comédia recente de que você pode fazer tudo, então? Mano, é doido, né? Tipo assim, eu imagino que é muito por causa da relação que o stand-up brasileiro criou com a internet, com o YouTube. Porque os norte-americanos, assim, eles fizeram várias piadas que foram absurdas e ninguém registrou e se perdeu no tempo. Sim. Alguém fez num bar lá e ouviram. Agora, se alguém filma e posta, isso tá eternizado. Sim. E é como diz sempre vai ter alguém filmando. E como dizem, flecha lançada, né? Sim. Do tipo assim, mano, eu falei essa parada, agora eu não tenho controle da repercussão. Sim. Então, acabou criando essa parada de... Pô, mas eu falei no contexto que cabia. Tá, mas as pessoas viram num contexto que não cabia. Sim. Então, tipo, não é a mesma coisa você fazer uma piada e você postar uma piada. Sim, é diferente. Eu acho que essa é uma diferença que as pessoas não param pra pensar. Sim. Que é como se a internet fosse a vida real mesmo. E, tipo... Como se a internet fosse o palco, como se a internet fosse o teatro. Como se a internet fosse, tipo assim... Pô, vai me censurar? Mano... o YouTube é uma TV aberta. Sim. Não é uma rede que você tem que pagar uma mensalidade pra ver um conteúdo exclusivo. É uma rede que crianças podem assistir, tipo assim... Quando a gente teve uma época que eu tive, em 2020, tive um problema porque eu fiz piadas capacitistas. Sim. E na época eu nem sabia o que era capacitista, mas depois de analisar eu vi que realmente era. E na época eu não entendia o impacto que aquilo tinha, porque, por exemplo, adolescentes assistiam a gente... E depois criavam páginas com a nossa foto e começavam a falar absurdos que a gente não concordava. E a gente ficava, não, deixa pra gente, que a gente é um comediante profissional. Você não é pra ficar fazendo essas piadas. Sim. Mas, tipo assim, não tem essa. Tipo, você, querendo ou não, vai influenciar as pessoas pra alguma coisa. Sim. E os comediantes, às vezes, querem tirar esse corpo... Tirar o corpo do, tipo assim, tirar da reta. Não tá descolada da realidade material, né? Enfim, então, ela reproduz cultura. Só que aí, por exemplo, quando surgia, quer ver um grande impasse que os comediantes tiveram quando surgiu uma hashtag que era sua piada mata. E aí os comediantes falavam, mano, isso é um absurdo, porque como é que você tá falando que a piada é igual a um assassinato? Mas de certa forma o discurso estava tentando construir que a sua piada faz parte de uma cultura que é maior que isso, que tá. Mas a questão é, pros comediantes, às vezes a gente falava uma parada com um certo objetivo que se saísse daquele público-alvo, ia ganhar um outro sentido e podia realmente ofender pessoas. Sim. E realmente podia machucar pessoas. Sim. Eu já machuquei pessoas com as minhas piadas. Uhum. E que depois eu fiquei tipo, pô, essa não era a minha intenção. Talvez daria pra eu ter substituído por outra coisa e colocar alguma coisa no lugar. E, enfim, a nossa carreira vai ser sempre tentativa e erro. Sim. Agora, como comediante, você não pode ser ingênuo de achar que você não influencia, por mais que os comediantes não queiram assumir essa responsabilidade. Sim. Mas eu sempre uso o argumento, mano, os caras divulgam jogo do Tigrinho, mano. Sim. Tem comediante que divulga casa de aposta. Então, você sabe, se tem uma marca te pagando, eles sabem que você vai influenciar as pessoas até pra coisas ruins. Sim. Então, tipo, não adianta você achar que... Não, eu influencio as pessoas quando eu vou fazer uma publi, mas eu não influencio quando eu tô xingando, sei lá, pessoa com nanismo, sabe? Sim. Então, enfim, é um impasse que... O fato da internet tornar a nossa vida pública não vai dar pra gente escapar desses problemas, tá ligado? Sim. Porque vem muito naquela lógica que o cinema já sofreu muito, hoje o videogame também sofre, que é a parada de tipo... os caras entraram na escola e atiraram porque tem jogos violentos, né? Enfim, e aí é uma reprodução de tipo, a sua piada mata. Não é esse lugar... Mas, ao mesmo tempo, a piada, sobretudo no contexto de internet, onde ela sai do seu contexto, né? Ela reproduz um determinado modo ideológico, né? E que pode ofender alguém ou não. Mas não é uma responsabilidade parecida com o podcaster? Tem? Sim, então. Eles queriam tirar aquela corpo fora, a gente não é entrevista, não é Globo... Mas você tá dando palco pra umas ideias... eu acho que é exatamente isso. Sim. Eu acho que é exatamente isso. Eu até concordo com essa lógica de que o podcast não é uma entrevista e que realmente não é. Mas tem responsabilidade, evidentemente. Não é porque não é entrevista que eu posso falar qualquer merda. O convidado falou, você tá colocando vacina, não sei o quê... Sim. E tem uma outra questão... Mas existe uma responsabilidade social de você como humano em qualquer atividade. Sim. Em qualquer atividade. Seja aqui, seja... Enfim, dentro de uma empresa existe. A diferença é que
São pessoas públicas falando com o público. Então, acho que isso tem um peso muito maior. E aí, eu acho que cabe você pensar, Uma consciência uma prévia. consciência, isso. E, mano, você trouxe um debate que eu acho muito foda sobre censura, porque os comediantes de stand-up debatem censura de uma forma muito superficial. Muito superficial. Mas geralmente a censura ela é trazida do tipo, estão cerceando a minha voz, ponto, acabou. E é isso. Como pânico moral, né? Usam Só pra que caralho. quem é que tá cerceando? Só que, De que tipo lugar assim, essa censura tá partindo? eu comecei a pensar também na perspectiva de que a gente sempre foi censurado. Tipo assim, em todos os ambientes que a gente trabalhou. Se você vai fazer um show pra uma... Eu gravei uma vez pro Comedy Central. Eles vão, tipo assim, cortar coisas do seu texto. Sim. Você vai gravar um programa de TV, um show corporativo. Quando os comediantes recebem bem, eles não se incomodam de ser censurados. Pois assim. é, né? Mas, tipo assim, sempre esteve... uma vez eu fui abrir um show do Poucabanes, até ele falou, só cuidado com essas piadas de religião, porque pode ter uns crentes na plateia. E, tipo assim, direitos dele, é o show dele. Mas também é uma forma de direcionar o conteúdo que você quer. Então, você sempre, em todos os lugares, vai ter algum tipo de censura. O próprio Danilo Gentili, que prega como eu defendo a liberdade no meu comedy pode ser livre, ele pedia pra tirar o Vitor Camejo do line-up do Comedians direto. Tipo assim, não quero que esse cara faça, coloca a Cris Paiva no lugar. A produtora fez isso várias vezes por pedido do Danilo. E o Rafinha nunca pedia. Sim. Mas o próprio Danilo entendia. Aquela vez que o repórter da Folha fez uma pergunta sobre o filme do Danilo. Você não acha que um filme chamado Como Se Tornar o Pior Aluno da Escola pode influenciar negativamente? Ele expulsou o cara, pô. Tipo assim... mano, responde o bagulho, né? Você responde. Mas a censura, ela sempre esteve presente. Só que a gente só é acostumado a chamar de censura quando, sei lá... derruba um vídeo seu, alguma coisa assim, sabe? Mas a censura, ela está em vários ambientes, assim, vários lugarzinhos que a gente não percebe, tá ligado? O que eu sempre falo é justamente isso. Não existe, não existiu, não existe, não existirá nenhuma sociedade onde não haverá censura. A censura é inerente, ela não vai deixar de existir, sobretudo numa sociedade de classe. Porque a censura, ela parte de um lugar onde uma classe dominante ou um determinado ambiente, alguém que tem um poder maior sobre o outro, vai decidir o que vai ser falado e o que não vai ser falado. Então, a censura nada mais é do que aquele que detém os meios de comunicação vai determinar o que deve ser falado ou o que não deve ser falado. Aquele que detém os meios ideológicos de expressar vai determinar o que vai ser falado e o que não vai ser falado. Isso, numa sociedade como a nossa, está intimamente relacionado com o que você falou. Você, num programa de televisão, quem vai definir o que pode ser falado ou não falado? O dono da emissora. Só que isso não é tratado como censura, porque isso nada mais é do que censura de mercado. É o mercado definindo o que pode e o que não pode ser falado, né? Então, o dono da emissora falando pra você, olha, esse tipo de piada aqui não conta não e tudo mais... É a censura velada do capitalismo. Ela falou ali nos backstage, você não pode falar, você deixa de falar e beleza. Mas o capitalismo tá te permitindo falar. Você tá na frente da câmera falando, mas o que você não pôde falar porque ele não deixou. E né? também tem uma outra questão. Às vezes os comediantes sentam, não, a gente tem liberdade de expressão hoje porque a gente pode falar se a gente quiser fazer uma crítica ao governo. Tudo bem, mas qual é o alcance que vai ter sua crítica? Porque impactar muitas pessoas custa dinheiro, né? Sim. Divulgação custa Pois é. dinheiro. Então a sua liberdade de expressão não adianta se a sua fala não vai chegar longe. Sim. Porque você precisa de engajamento, tá ligado? É o que eu sempre falo pra galera. Por que o Elon Musk comprou o Twitter? Pra ter uma forma de controlar o discurso, né? Sim. Você comprar um meio de comunicação. Você compra um meio de comunicação em massa e você passa a disseminar o seu discurso. Eu nunca segui o Elon Musk, tá ligado? Eu nunca acompanhei o Elon Musk, nunca interagi em nada do Elon Musk, mas sempre tem a porra de um tweet dele pra mim. Por quê? Porque ele escolhe o que vai ser... Porque você fica entrando no Twitter. Não, hoje eu não entro mais. Não hoje mais. Eu tô livre disso. Mas ele escolhe o que vai ser disseminado ou não. Sim. Então, frequentemente, quem usa Twitter fala isso abertamente, frequentemente chega mensagem do Nicolas Ferreira. Nunca interagi com o Nicolas Ferreira, nunca vi Nicolas Ferreira no Twitter, mas chega. Por que será? Por que será? E, mano, você acha que é real esse negócio? Eu acho que é real, mas, tipo assim, você acha que esse negócio de a internet viraliza mais o que é clickbait, né? Tipo assim, Sim. viraliza mais o que você causa um gatilho negativo, às vezes. Às vezes eu percebo isso. Se eu fizer uma piada e postar, ou se eu fizer um react com um cara neonazista falando um bagulho absurdo, isso daqui que gera mais gatilho, vai ter mais compartilhamento, vai ter mais comentário, vai ter mais alcance. Sim. Você acha que isso é por causa, tipo assim, a lógica do capital é assim? Total. Ou tipo, daria pra ser de outra forma? Daria pra ser de outra forma sob uma outra lógica de produção, né?
Essa que é a parada. Vem revolução. Vem, meu Estamos esperando. Por Pode favor. vir. Vem no peitão. Porque essa é a lógica. É porque é aquilo que a gente sempre fala. No capitalismo tudo se transforma em mercadoria. E qual é a função final da mercadoria? Lucro. Mas daria pra fazer, tipo assim... Mano, o que mais viraliza agora vai ser elogio. Daria pra fazer isso? Ou você tá só se baseando numa parada humana, uma característica humana de ficar revoltado? Eu não acredito em essencialidade humana. Eu acredito que essa condição humana ela está intimamente relacionada ao seu contexto, ao seu tempo histórico. Então, esse modelo produtivo específico, o qual estamos inseridos há alguns séculos, nos impõe um determinado tipo de condição individualista, competitiva, onde você deseja ver o mal do outro, enfim. E aí isso se torna lucrativo. Vai ser o discurso repetido. Por isso que eu não tenho podcast mais, mano. Eu criei um podcast que tá nas plataformas, chama Referências, eu entrevistei algumas pessoas, e era muito foda de fazer, mano, mas assim, eu era anti-clickbait, assim. Quando tinha alguma treta, alguém falou alguma coisa polêmica, eu ia lá e cortava. Porque eu queria só deixar o conteúdo. Sim. Mas isso não traz tanta gente. Não tem jeito, a gente tem que é separado, a gente tem que jogar a regra do jogo. Sim. E mesmo que a gente seja antissistêmico, a gente tem que jogar a regra do jogo pra poder fazer alguma coisa também. Tem que botar comida na mesa, tem que alimentar os filhos, né? Não tem jeito. É a lógica. Continuar reagindo ao Pablo Marçal. É isso, tem que... No meu caso, é o Linhagem Geek. Linhagem Geek. Puta que pariu. Linhagem Geek é o que tem o André Alba lá? É isso, Esse os maluco irmãos Alba. Ele trabalha pro Brasil Paralelo, né? Mano, eu acho muito engraçado que o maluco não tem nenhuma vergonha de ser olavista. Não. Tipo assim, quando o maluco começa a falar de Olavo de Carvalho com um brilho no olhar, aí você já fica tipo, pô, esse é doidinho, hein? Olha, isso aí chupa pedra, o rapaz, olha. Coitado, meu pai é olavista. Falei isso, né? De vez eu falo, beijo, pai. Beijo, pai, mas vamos melhorar isso aí? Vamos rever esse Não vai. Já desisti. Já existiu. Vambora, faz Por parte. isso que ele botou pra assistir o filme. Qual foi o filme? mano. 2001. Pô, pai, vamos botar 2001 aqui, que você dorme, pelo menos nesse momento aqui, você não vai estar assistindo Não tá Olavo. pensando nisso. Por esse tempinho aqui, pelo menos, eu vou te livrar de Olavo de Carvalho. foi produzido pelo Foro de São Paulo? O Kubrick filmou a ida à lua, isso não existe.